Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou trazendo um assunto que já não é novidade, tá? Mas repercutiu bastante na semana passada. Olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês aí. Eu não sei se eu vou mostrar uma imagem ou um vídeo, mas olha aí rapidinho. Vai ficar famoso esse merda aqui. Olha com ele. E aqui é comigo também, né? Ó, na minha liberdade. Esse merda aqui vai ficar famoso aqui, ó. Sabe nem que porra é essa? Sabe nem que porra você tá no braço aí? Seu merda. Eu não vou fugir de você. Que merda é essa aí? Tu não sabe nem que porra você tá usando aí, seu merda. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é bem simples. Eu vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Qual a diferença de usar o símbolo que ele está usando, que é um símbolo que nós conhecemos como suástica nazista, e ele usar, por exemplo, um símbolo nórdico, da cultura nórdica, um símbolo viking, por exemplo? Qual a diferença? Segue a vinheta. Pessoal, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que se inscrevem no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos. Muito obrigado a todos vocês que têm dado like, que têm deixado o like. Muito obrigado. Eu continuo pedindo, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações para receber os meus vídeos, para você também. Eu tenho feito o possível para que esse canal ele traga notícia, para que ele traga desenvolvimento de opinião. Então agradeceria muito a sua inscrição nesse canal. Muito obrigado. Olha só, pessoal, esse jovem eu não conheço, não sei se ele perdeu uma aposta, se ele verdadeiramente tem algum distúrbio mental, algum distúrbio social. Eu não sei se ele sabe o que significa aquele símbolo que ele estava usando. Primeiramente, você sabe de onde veio aquele símbolo ali? No site da Super Interessante, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ele diz o seguinte: não se sabe exatamente qual foi o povo que usou este sinal pela primeira vez, mas é certo que ele tem uma origem muito antiga, de pelo menos 5.000 anos. A palavra em si, que vem do sânscrito Vatika, que significa condutora do bem-estar, conhecida como símbolo de boa sorte para a maioria das culturas. A suástica ornamentava as moedas da Mesopotâmia 3.000 anos antes de Cristo e também aparecia na arte de povos como os bizantinos e os primeiros cristãos. Os índios maias da América Central e os navarros da América do Norte também a retratavam, e ainda hoje ela continua a ser usada como símbolo de fortuna pelos hindus. Existem dois tipos de suástica. É aqui onde começam as diferenças. Uma com os braços virados em sentido horário e outra voltada para o sentido oposto. Essa última, tida como noturna, seria usada em rituais de magia negra. A primeira, considerada um símbolo solar e portanto diurno, é a da boa sorte. Quando foi fundado o Partido Nacional Socialista Alemão em 1920, a suástica solar foi adotada como seu emblema principal por sugestão do poeta Guido von List. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, o símbolo foi oficialmente aposentado, mas continua sendo usado por grupos neonazistas. Veja bem, pessoal, não é o símbolo, é o que foi atrelado a ele. O símbolo, como diz no site, é uma coisa boa, é um símbolo de boas fortunas, é um símbolo de boas energias. Aqui até diz, ainda hoje continua a ser usado como símbolo de fortuna pelos hindus. O símbolo em si não foi algo ruim, o símbolo já existia, pelo que diz o site, há 5.000 anos atrás. E em nenhum momento ele foi atrelado a algo ruim. Pelo contrário, ele tem duas variantes, a diurna e a noturna. A noturna é justamente aquelas que são prerrogativas de magia negra. E a diurna, o oposto, boa sorte, fortuna. Quando o Partido Nacional Socialista Alemão foi fundado em 1920,
ele usou aquele símbolo de urno, que era um símbolo de fortuna, um símbolo de coisas boas, um símbolo de boa sorte. Ele usou aquele símbolo para fundar um partido, nada mais justo. A diferença é que esse partido ele foi usado de uma forma vil, de uma forma errada. E o símbolo acabou sendo ligado àquilo. É a mesma coisa. Vamos supor que você é católico, que você entenda que o sinal da cruz é um sinal bom, é um sinal que remete a Jesus, é um sinal que remete ao sacrifício que Cristo fez por todos nós. E a cruz invertida, o que é que ela significa? Muita gente acredita que é o símbolo do anticristo, o símbolo da destruição, o símbolo do pecado. É um símbolo que foi usado para uma coisa boa e depois foi deturpado para uma coisa ruim. Não existiria o anticristo sem haver Cristo. Não existiria o símbolo diurno, o símbolo noturno, sem haver o diurno. Não é o símbolo em si, é a ideia que foi colocada por trás daquele símbolo, que era uma coisa boa. Aí esse rapaz decidiu, por qualquer que seja a motivação dele, usar esse símbolo com a mesma intenção de cores que o nazismo usava. Não tem muito o que dizer. Muita gente vai pregar sobre livre expressão. Ele tem o direito de usar o que ele quiser. Tem. Você sabia que você pode assassinar alguém? Você pode. Não é um direito seu. Não é um dever seu. Mas você pode assassinar alguém. Só que quando você assassina alguém, obviamente você paga por isso. Porque o assassinato é uma atitude, como qualquer outra, uma atitude. Mas essa atitude ela está ligada a um crime, assim como o uso do símbolo nazista. E me perdoe, não é o símbolo nazista, é o símbolo, eu vou chamar de símbolo diurno, não é um símbolo nazista, é um símbolo diurno. Ele já era muito velho antes de Hitler deturpar ele, coisa de 5.000 anos na Mesopotâmia. Então, não liguem o símbolo à pessoa, é quase impossível, né? Mas tentem. O símbolo não tem nada a ver com o que Hitler fez dele. É a mesma coisa de eu pegar, vou dizer o mesmo exemplo que eu citei antes, de eu usar o símbolo da cruz, que é um símbolo, como eu disse antes, que remete a Jesus, remete ao sacrifício de Cristo por nós, pela remissão dos nossos pecados. Eu pegar aquele símbolo, fundar um partido que é contra homossexuais, contra negros, contra asiáticos, contra índios, entendeu? O símbolo da cruz não tem nada a ver com isso. Agora, o uso do símbolo da cruz ligado às coisas torpes e vis que eu vou fazer é que vai tornar o símbolo da cruz uma coisa ruim. Acredite, não é o símbolo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não é o símbolo. Foi o uso que foi dado, atrelado àquele símbolo, que está errado. Tá bom? Vamos ao que interessa. Como eu disse, aquele jovem, ele poderia simplesmente alegar que ele estava no direito de usar o símbolo. Ele está no direito de usar o símbolo do mesmo jeito que ele está no direito de usar uma camisa branca, uma camisa azul, uma bermuda, uma calça, um sapato, uma sandália, uma percata. Ele está no direito dele de usar o símbolo que ele quer. Só que aqui não. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos uma lei que diz que o uso ou apologia do uso daquele símbolo é crime. Vamos à lei. Aqui no site Diário do Nordeste diz assim: apesar da existência de uma lei específica, combater qualquer forma de discriminação é um dos objetos fundamentais da Constituição. Veja o título da matéria. Vou ler de novo. Apesar da existência de uma lei específica, que é justamente a lei que proíbe o símbolo nazista e o uso dele, combater qualquer forma de discriminação é um dos objetivos fundamentais da Constituição. Ora, esse jovem está no direito dele de usar o símbolo, só que ele escolheu o símbolo errado.
Ele podia ter escolhido um símbolo que não fosse um símbolo proibido para nós, por lei. Ele pode usar? Pode, mas ele vai ter que arcar com as consequências da lei. Não é uma discriminação quando tem uma lei proíbe. Por exemplo, eu posso usar um símbolo que faz apologia ao... Vou dar um exemplo. A bater em mulheres, a violência contra as mulheres. Eu posso usar um... Não sei nem se existe, mas vamos supor que exista. Eu vou usar um símbolo que faz apologia à violência contra as mulheres. Eu posso. É um direito meu usar esse símbolo se eu quiser. Tatuado na testa, estampado numa camisa, numa ombreira, numa abraçadeira. É um direito meu usar o símbolo que é a favor da violência contra as mulheres do jeito que eu quiser usar. Eu posso usar. Só que eu tenho que lembrar que antes de colocar esse símbolo na minha roupa, no meu couro, na minha carne, eu tenho que entender que o uso desse símbolo é crime no país onde eu vivo. Pode não ser em algum outro país, em alguma outra região do mundo, mas aqui, aonde eu moro, é crime. E se é crime, você não tem liberdade de expressão, porque é crime. Assassinato não é liberdade de expressão, é crime. Violência contra a mulher é crime. Homofobia é crime. Racismo é crime. Você não pode, por lei, você não pode usar nada, em absoluto, nada que faça apologia a um crime, nada. Você pode, mas vai arcar com as consequências da lei. A apologia ao nazismo é crime. Simples assim. A lei 7.716 de 1989 é bem clara ao dizer, no parágrafo 1º do artigo 20, que ostentar a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo é punível com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Por reclusão, entenda-se que a pena aplicada em crimes mais graves pode ser iniciada em regime fechado. Da lei, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. A lei, ela me dá uma seguinte abertura. Do jeito que aquele rapaz colocou aquela suástica no braço, ela está com o mesmo formato e cores que foi usado por Hitler. Mas se ele tivesse usado uma faixa azul, certo? Uma faixa azul, e a cruz de suástica fosse vermelha ou fosse verde, as pessoas iriam ligar imediatamente ao nazismo. Por associação, iam ligar diretamente ao nazismo. Mas não são as cores nazistas. O símbolo, como eu já disse, o símbolo não é nazista. O símbolo é muito antigo, muito antes de nazismo. Só que ele usou as cores certas que Hitler usou. Aí tá errado mesmo. Não tem nem o que discutir. Entenda que o nazismo, ele não começou ruim. Ele começou como um partido político. Um partido que quis atrelar um símbolo de boa fortuna, um símbolo de boa sorte, um símbolo de boas energias para aquele partido. E ele foi deturpado, ele foi envenenado por uma pessoa que ganhou a confiança de todo mundo, com ideais, com propostas, e no final das contas é um dos nomes mais odiados, mais temidos da nossa história atual. Do mesmo jeito que pouquíssimas pessoas com o nome do seu filho de Judas, ninguém coloca o nome do filho de Hitler no final. Não pessoas que tenham ideia do que significa. Ninguém coloca o nome do filho de Caim, o primeiro assassino. Ninguém coloca o nome do filho de Lúcifer em sã consciência. Há quem faça, mas pessoas em sã consciência não fazem esse tipo de coisa. Entenda, pessoal. Não é o fato daquele menino ter usado o símbolo, é o fato daquele menino ter usado o símbolo com aquelas cores, sabendo que aquilo dali é crime. Ou sem saber, independente dele saber ou não, ele vai ter que pagar por isso. É crime.
Tá aqui na lei da nossa Constituição, tá aqui. É crime. Lembram do que eu falei sobre as cores? Que ele poderia até usar aquele símbolo, só que com as cores diferentes, para que ele não fizesse alusão direta ao nazismo. Entenda o que eu vou dizer. A suástica somente é proibida quando for utilizada num contexto de apologia à doutrina nazista. Não procedem as alegações muito comuns de que é permitida a divulgação do nazismo sem a suástica. O crime existe. Ou seja, se eu sei que usar aquela cruz já vai trazer problemas para mim, automaticamente eu não vou usar. Mas vamos dizer, por qualquer que seja, vamos dizer que eu fundei uma religião, tá? Eu fundei uma religião. E estudando, procurando saber sobre simbologia, essas coisas, eu encontrei aquele símbolo diurno, a suástica diurna. E eu quis usar na minha religião. Só que se eu usar na minha religião com um pano de fundo vermelho, um círculo branco e ela desenhada de preto dentro, eu não estou fazendo menção apenas ao símbolo da suástica diurna. Eu estou fazendo menção às cores e o símbolo nazista. Se eu botar o pano de fundo rosa, se eu botar o círculo verde e a cruz amarela ou branca, é o mesmo símbolo que Hitler usou, mas não quer dizer a mesma coisa que Hitler disse. Vocês conseguem entender a diferença? Eu vou repetir, não é o símbolo, é o significado que foi dado a ele com o uso errado dele. É a mesma coisa de eu pegar um triângulo retângulo e formar uma seita criminosa de assassinatos, de crimes, roubos. Ou seja, eu pegar um símbolo, usar ele e deturpar o ideal dele. Vocês entendem a diferença? Não foi o símbolo que ele estava usando, foram as cores certas que fizeram menção ao nazismo que ele estava usando. Se você concorda comigo, deixa sua opinião aqui embaixo. Se você discorda de mim, diz pra mim aqui embaixo por que você discorda. Esse jovem cometeu um crime e ele tem que pagar por isso. Não apenas pelo símbolo que Hitler deturpou com o nazismo, mas por todas as vidas, por todas as famílias, por toda uma nação que foi destruída com a bandeira daquele símbolo naquelas cores. Eu sou o Bones e esses são os meus bones do ofício. Falou, pessoal.